nosso papo de hoje é com a presidente do CRN4, Conselho de Nutrição, a Manuela Dolinski. Tudo bom, Manu? Oi, tudo bom, Roberta? Então, Manuela, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho aí do CRN4. Sim, Roberta, obrigada aí pelo convite, viu? É sempre bom poder falar aqui do CRN4. Estamos juntos lá no Fórum, né, de Conselhos Profissionais, que foi um resgate muito importante aí para o Rio de Janeiro. O Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região, ele abraça o estado do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, né? E a gente soma aí quase 20 mil nutricionistas e também técnicos de nutrição e dietética, né? A nossa gestão, ela é uma gestão nova, o Renova CRN assumiu em junho, né? Vamos fazer aí um ano, né, à frente do CRN4, e já cheio de desafios e novas propostas, né? Eu também sou professora da Universidade Federal Fluminense, a minha área é nutrição e dietética, então fiz mestrado e doutorado sempre dentro dessa área, né? E também pude contribuir com a formação do profissional nutricionista, publicando alguns títulos de livros. Depois eu falo aí com maiores detalhes e dou essas dicas para vocês. Show. É isso. Parabéns. Vamos lá. É um prazer ter vocês aqui. A gente tem muito orgulho de participar do Fórum do Conselhinho, que foi resgatado, como você mesmo falou. Acho que as pessoas vão aproveitar e já começar explicando aqui, né? O Conselhinho é um fórum de integração de todos os conselhos do Rio de Janeiro, de todas as profissões que são regulamentadas. E nesse fórum a gente discute ações em conjuntas, movimentos em conjunto, para tomar ações em conjunto em prol de todas as profissões. Aí a gente debate todos os tipos de projetos, de objetivos, sejam eles governamentais ou até realmente para as nossas classes. Então, essa ação, inclusive, ela está dentro de uma das ações que a gente está disseminando em conjunto, que são todos os conselhos juntos em prol da sociedade. Eu até coloquei a frase aqui atrás, com a bandeirinha do Brasil, que é justamente esse propósito. Então, é uma ação nossa para vocês, e aí eu espero que vocês curtam. Então, só para complementar aí a questão do nosso fórum, do Conselhinho, né? Foi um resgate histórico, ele estava há muitos anos parado, né? E a gente retomou isso, o CRN4 tomou a iniciativa de buscar aí os outros conselhos profissionais, e a gente viu que tinham mais de 30 conselhos profissionais no Rio de Janeiro, né? E a gente conseguiu, então, recriar, né, refundar esse fórum, e hoje participam do Conselhinho 24 conselhos profissionais. Nós temos aí os conselhos da área da saúde, mas de todas as outras áreas também, né? Então, foi um momento propício, né? Porque diante de uma pandemia, essa união realmente vai fazer a diferença, né? Na última conversa que a gente teve justamente com o pessoal de medicina, as pessoas perguntaram muito sobre a questão das recomendações, dos paliativos, o que a gente pode fazer por conta da doença, por conta do corona, como pode se preparar melhor para evitar a doença. E aí, também muita gente, assim, e remédios, né? A gente não tem remédio, a gente ainda não tem vacina, a gente está pesquisando isso ainda, a medicina ainda não chegou lá, mas o que a gente pode fazer enquanto a gente não tem? E aí fica a pergunta para o pessoal de nutrição, né, para a tua especialidade, quais são essas recomendações em relação à alimentação durante a quarentena? Sim. Então, Roberta, a gente tem aí, antes de entrar efetivamente nesse conceito, a gente tem aí duas frentes, né? Uma alimentação adequada e saudável para a prevenção, inclusive de quadros infecciosos, como a Covid, e a gente tem também a nutrição como adjuvante no tratamento de pacientes já infectados, né? Então, eu vou começar pela prevenção, né? A gente sempre tem que olhar o guia alimentar do nosso país. Então, no Brasil, a gente tem o guia alimentar para a população brasileira,
Ele foi publicado em 2014, na sua segunda edição, né? E hoje em dia é com muito orgulho que a gente fala que é um dos melhores guias do mundo, né? A gente tem aí algumas publicações nesse sentido. E olhando para o guia, né, qual é a regra de ouro que o guia traz, né? A regra de ouro do guia é que a gente sempre prefira alimentos in natura ou minimamente processados. Trocando em miúdos, que a gente evite alimentos industrializados, que são os alimentos processados e ultraprocessados, né? E aí tem várias razões, né, bioquímicas que nos traz aí essa recomendação, não só bioquímica, mas cultural, comportamental, enfim, transcende aí a nossa área um pouco, né? Mas se a gente pensar quais são os nutrientes implicados na prevenção de doenças infecciosas, são nutrientes que a gente encontra nesses alimentos, que são os alimentos in natura, os vegetais, notoriamente, as frutas, legumes e verduras, e os minimamente processados, carne, leite e ovos, né? Então, a gente está falando aqui de vitaminas e minerais presentes nesses grupos de alimentos que devem ser priorizados na nossa alimentação diária, né? São alimentos aí que vão fornecer um pool de nutrientes, macro, micronutrientes, que vão efetivamente fazer com que você mantenha a sua saúde, inclusive o sistema imunológico em dia. Então, a gente tem alguns nutrientes mais envolvidos com o sistema imunológico. Notoriamente, para o COVID, a vitamina D é o nutriente que a gente tem o maior número de publicações com seu envolvimento com o sistema imunológico. A vitamina D, ela é uma vitamina que a gente consegue sintetizar na pele, através da incidência de raios ultravioleta. Só que a gente está no momento de isolamento, né, Roberta? A gente até comentava aqui antes da gravação, a gente... se expor ao sol tá bastante difícil, muito complicado para algumas pessoas, realmente. Então, a vitamina D a gente também encontra em alimentos de origem animal, como, por exemplo, na gema do ovo, em determinados tipos de leite, né? A gente tem que ir lá ler o rótulo, né, para ver se tem a vitamina D, porque o leite desnatado, se não for acrescido, não vai ter, né? De longe é a vitamina mais relacionada à Covid-19, tá? É a vitamina D. Por quê? Porque ela trabalha em duas frentes em relação à nossa imunidade. Primeiro, ela aumenta a imunidade inata, né, contra aí os patógenos, como, por exemplo, o vírus. E segundo, ela reduz a resposta inflamatória que sustenta essa autoimunidade, né? O que acontece com pacientes com Covid-19? É um paciente que tem um nível de inflamação muito grande. A gente até conhece isso como tempestades de citocinas, né? O paciente é hiperinflamado. E quanto mais inflamado é esse paciente, mais rapidamente ele evolui para quadros graves e até mesmo morte, né? E a vitamina D também reduz essa resposta inflamatória. Então, essas duas frentes, ela nos protege contra a invasão do vírus e ela reduz a inflamação acarretada aí por esse quadro infeccioso, né? Isso é tanto verdade que alguns serviços de saúde têm em seus protocolos a suplementação com vitamina D para pacientes com Covid, tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa vou prevenir, o que fazer? E aí não é só para a vitamina D, e depois eu vou falar de outras vitaminas e minerais também relacionados à imunidade, mas o que a gente deseja é que todos tenham acesso a todos os nutrientes através dos alimentos, por diversas razões, tá? A primeira delas é que vários estudos mostram que a gente consegue absorver melhor e ter o nutriente mais biodisponível quando ele advém de matriz alimentar, do alimento, né? Isso é verdadeiro para alguns nutrientes e para outros menos, né? Que a gente está botando todos eles em um único pacote. Mas, enfim, uma outra razão é que a gente não come só para absorver nutrientes, não é mesmo, Roberto? Não. Então, a gente tem um outro lado simbólico, né, de consumo de alimentos que vai muito além do nutriente, né?
E aí a gente tem, assim, né, nessas épocas de isolamento, a gente está tendo a oportunidade de resgatar aí as habilidades culinárias, né? De fazer preparações, do comer em companhia quando possível, né? Enfim, desse momento tão prazeroso, das comemorações. Então, a gente tem essas duas pontas aí, uma que efetivamente o alimento é responsável por veicular os nutrientes que te mantêm vivo, né? Os nutrientes, eles são essenciais para a manutenção da vida. E outro que o alimento, ele transcende essa questão aí de recomendação nutricional. Outro hábito também que é bem bacana, que é a gente está sendo obrigado a pensar e a refletir, é a questão da higiene. E isso também reflete muito nos alimentos, né? O que você pode falar para a gente em relação a esse manuseio, como tratar a limpeza e a higiene dos alimentos? Eles podem, inclusive, ser contaminados, a gente pode trazer ele do supermercado. Então, Roberto, a gente não tem ainda evidências que mostrem que o alimento pode transmitir o vírus do Covid-19, tá? Então, assim, eles efetivamente parecem não serem transmissores do vírus, tá? Embora já tenha se encontrado esse vírus no esgoto, enfim, parece que a virulência desse tipo de vírus não é igual ao causador do quadro da Covid-19, né? Mas nós temos sim, né, que respeitar aí as regras para o controle higiênico sanitário desses alimentos, né? Então, a gente tem órgãos como a Organização Mundial de Saúde, se a gente for pensar no nível de Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos correspondentes dos Estados Unidos e da Europa, todos eles são consonantes no fato de que a gente precisa, né, respeitar aí essa manipulação e a higienização desses alimentos, né? Então, a gente tem que proceder, sim, à higienização de diferentes grupos de alimentos quando a gente compra, né? Então, se são alimentos industrializados, empacotados, a gente tem que limpar ao pouco tempo. Se é um recipiente que é bem vedado, a gente pode lavar normalmente com água e sabão, né? E para os vegetais, a gente precisa, depois de lavar em água corrente, ainda deixá-los em molho hipoclorito ou em água sanitária, né? E aí vale dizer que a proporção é de uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Deixar ele de molho por pelo menos 15 minutos, depois enxaguar para o seu consumo ser adequado e sem risco de contaminação, né, Roberta? Porque é interessante a gente reforçar aqui que o alimento não é transmissor do vírus que acarreta no Covid-19. Mas um organismo infectado pelo Covid, pelo vírus que acarreta no Covid-19, ele pode apresentar também infecções oportunistas por outras bactérias. E aí sim, os alimentos podem ser veículos dessas bactérias, dessas outras bactérias oportunistas, né? Então, essa seria a nossa dica, né? A gente cumprir aí essa norma higiênico-sanitária aí dos alimentos que a gente adquirir, né? Para ter um consumo seguro. O CRN4 produziu diversos conteúdos referentes à Covid-19, dentre os quais nós temos lá como proceder com a higienização dos alimentos, tá? Então, é só entrar na nossa página e nós temos diversas publicações lá à disposição dos nutricionistas, dos técnicos e da população em geral. A gente, os nutricionistas mais especificamente, a gente está fazendo telesaúde, né? A gente faz atendimento online. O CFN, que é o federal, ele publicou aí uma resolução que libera o atendimento online, que a gente não permite isso normalmente. Pelo menos até dia 31 de agosto a gente vai poder fazer esse acompanhamento. E é um canal super importante, o acompanhamento do nutricionista nesse período é fundamental, porque a gente não tem ainda acumulado conhecimento que dê conta de falar de comportamento alimentar especificamente nesse quadro de isolamento social. A gente sabe que há alterações
importantes, né? Mas efetivamente a gente vai começar a registrar isso agora, né? Esse movimento agora aí, com esse tempo de isolamento que a gente tem. E a gente tem diversos profissionais que estão fazendo atendimentos gratuitos nesse momento de pandemia, né? Isso é um registro também importante, né? Para dar um acesso maior aí para a população de maneira geral. Vale a pena depois entrar no site do CRN4 para dar uma olhadinha. Então, vamos já nos encaminhando aí para as nossas últimas perguntas, né, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. E aí ficam as perguntas, né, em relação, mais específicas em relação ao conselho, que a gente pode falar, não é? O que o conselho está fazendo nesse momento, né? Qual é o papel? Sim, então, primeiramente, a gente queria reforçar que o nutricionista é um profissional de saúde, né? Então, ele está lá na linha de frente, né? Na verdade, o nutricionista que trabalha na área de clínica está na linha de frente. E os documentos colocam os grupos clássicos de risco para a Covid-19, como idosos, né, com comorbidades, com obesidade, com alguma doença cardiovascular, com diabetes, mas a gente está esquecendo de pontuar que o profissional de saúde também é grupo de risco, né, por estarem diretamente em contato com os pacientes infectados, né? Então, nesse sentido, o Conselho tem trabalhado arduamente, basicamente em duas frentes, né, para garantir que esse profissional tenha acesso aos equipamentos de proteção individual tão importantes nesse momento aí, do tratamento do paciente Covid-19. E, por outro lado, que também essa população, esses pacientes, tenham garantidos a alimentação adequada, quer seja alimentação convencional, quer seja através de terapia nutricional, alimentação industrializada, né, enteral e parenteral. Então, a gente abriu um canal especial de denúncias, tá? E os profissionais têm procurado e a gente tem aberto realmente frentes junto ao Ministério Público, junto ao Ministério Público do Trabalho, junto à Vigilância Sanitária, aos órgãos competentes. A gente tem, o CRN4 vem representando essas situações no Ministério Público e a gente tem conseguido aí muitas vitórias nesse sentido, né? Uma outra frente nossa, a gente tem acompanhado os editais de contratação emergencial de profissionais de saúde, muitos dos quais excluíam o profissional nutricionista, que a gente sabe que é fundamental para a reabilitação desse paciente. Manuela, muito obrigada. Roberta, eu queria falar só mais um tema que eu acho que cabe muito aqui e é fundamental. Desculpa, vou ocupar mais alguns minutinhos. Imagina. A gente precisa, talvez, falar mais um pouco sobre a relação da obesidade e Covid-19, né? É um dos temas mais discutidos na nossa área, né? E eu queria só pontuar algumas questões para a gente aí refletir na nossa prática e na nossa conduta, né? A gente ainda não tem dados ou estudos suficientes para afirmar que a obesidade predispõe à infecção por Covid-19. Mas a gente já tem dados suficientes para dizer que o paciente obeso, ele é o paciente que evolui para um estado mais grave mais rapidamente. E talvez o nosso sistema de saúde não esteja preparado, né, para atendê-lo, até mesmo em nível de espaço físico, de UTI, enfim. É uma questão que a gente precisa colocar, né? E esse paciente com obesidade normalmente tem deficiência de vitamina D. Lembra que a gente falou da vitamina D, que é fundamental aí, como adjuvante no tratamento do Covid? Então, fica aqui um alerta, né? E a gente vai reportar isso nos nossos próximos atualizos para o profissional, né? Mas de que efetivamente um dos grupos de risco aí para a Covid-19 é a obesidade, e a obesidade não é uma doença que afeta a minoria, muito pelo contrário, sobrepeso e obesidade afetam a maioria da população brasileira.